Henker que vive duas vezes, capítulo 207. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. Eles nem sequer mostraram um vislumbre de si mesmos quando Deus e o demônio estavam lutando. Eles só apareceram agora que parecia que as coisas haviam acabado. E eles não pareciam guardiões de baixa classificação. E Volk e Lupe estavam lá, e Yon-Woo também reconheceu os outros 4 do diário. Eles faziam parte dos 12 zodíacos. Eles eram os mais altos guardiões. E Volk balançou a cabeça diante do palco que havia se tornado um deserto entre a luz e as trevas. Realmente, não pode ficar pior do que isso. Só seremos repreendidos pelos nossos superiores. Todos os guardiões suspiraram. Alguns deles cruzaram os braços e praguejaram. Como eles tinham que manter os palcos bem conservados, coisas assim quebravam suas costas. Além disso, era incontável quantos jogadores foram sacrificados por causa disso. Eles não conseguiram nem obter uma estimativa. No entanto, Volk estava apenas sorrindo descontroladamente, com os dentes à mostra. Embora ele tenha dito que isso era um incômodo, ele agiu como se estivesse se divertindo. Restaurar. Então, ele ajustou seu monóculo e gritou a palavra de comando. Foi uma chamada de sistema apenas para os guardiões de nível mais alto. Chachachak. Como se uma fita estivesse sendo rebobinada, a floresta rapidamente se recuperou. A poeira e as cinzas espalhadas voltaram para onde deveriam ir, tapando os buracos. A cor voltou ao marrom e as árvores se levantaram novamente. Até as frutas que haviam desaparecido estavam crescendo novamente. Restaurar o palco com os dados salvos pareceu interessante até para Yon-Woo. Era como o poder de um deus. No entanto, havia um limite para isso também. Embora o palco pudesse ser restaurado, a vida dos jogadores e os danos não puderam. Quantos jogadores morreram por causa disso? E quantos clãs foram prejudicados com isso? Todos os guardiões esfregaram as têmporas. Todos começaram a se mover para restaurar onde ainda restava o vestígio de Agares. E enquanto isso, Volk se aproximou lentamente de Yon-Woo e colocou sua mão adorável na cabeça de Yon-Woo. Depois que Yon-Woo verificou se os guardiões chegaram, ele estava vagando à beira da morte. Ele usou a bênção do demônio até o seu limite, então ela estava se espalhando rapidamente como veneno. O dragão demoníaco foi incrível porque conseguiu equilibrar as duas bênçãos. Se esse equilíbrio fosse ligeiramente inclinado, seria extremamente perigoso. Por causa disso, quando sua bênção demoníaca diminuiu, seu corpo foi destruído e seu poder desapareceu rapidamente. À medida que seu corpo voltava a ser o de um humano normal, a destruição acontecia rapidamente. O único lado bom era que a consciência e o corpo físico de Yon-Woo estavam separados tanto quanto possível com a diferença de tempo. Se isso não fosse possível, seu corpo já teria sido derretido pelo veneno do diabo. No entanto, ele ainda estava em uma situação crítica, pois sua consciência estava ficando confusa. Yon-Woo até tentou controlar a bênção do demônio que o estava consumindo. Embora a bênção do demônio tirada de Agares fosse apenas um pouco, era equivalente ao poder de um demônio de nível inferior. Com isso, a pedra filosofal poderia ser concluída. Não, isso nem era importante para Yon-Woo agora. Ele queria reunir tudo em um só lugar com a ideia de poder tratar Sesha. Mas tudo isso eram coisas que só eram possíveis quando sua condição estava normal, com sua resistência completamente esgotada agora. Isso era impossível. Volk percebeu imediatamente a condição de Yon-Woo e balançou a cabeça, pensando que Yon-Woo realmente era incrível. Ohio, você é a segunda pessoa a me incomodar assim desde que a torre foi criada. Devemos calcular as recompensas primeiro? Todos os testes foram concluídos. O cálculo está começando. Karma está sendo adicionado. Você alcançou uma conquista notável. Você gostaria de colocar seu nome no Hall da Fama? Você se recusou a registrar seu nome. Mas mesmo que as mensagens que apareciam toda vez que ele concluía um estágio voavam rapidamente, e seu karma total com a quantia que ele ganhou no 23º andar apareceu. Os olhos de Volk se arregalaram de espanto. Ele sabia que Yon-Woo não usava seu karma desde o 11º andar, mas esse era um número astronômico que um jogador do andar inferior não poderia ter. Mas Volk apenas ergueu um canto da boca. Isso seria suficiente para a recompensa de Yon-Woo. É uma pena que esteja sendo usado assim, mas também não será ruim para você. De acordo com a necessidade, os guardiões tinham a capacidade de dar à força a um jogador uma recompensa que lhes fosse adequada. Isso não acontecia com frequência porque poderia ser considerado ultrapassar seus limites, mas Volk não se importava. Caramba! O karma total começou a desaparecer rapidamente. Ao mesmo tempo, uma luz começou a sair da mão de Volk, que ainda estava na cabeça de Yon-Woo, e foi absorvida por ele. A bênção do demônio que estava prestes a engolir Yon-Woo a qualquer momento se acalmou de repente. Então, a impotente bênção do dragão voltou à vida e o equilíbrio foi corrigido. À medida que as escamas escuras do dragão recuperaram a cor, elas brilharam claramente como safiras. Seu ferimento foi corrigido e sua pele ficou limpa. Apenas o sangue ao redor de sua boca mostrava que ele havia sido ferido pelo veneno do diabo. Yon-Woo engasgou ao acordar. Algo escuro saiu de sua boca e se espalhou pelo ar. Ele recuperou as forças, mas sua mentalidade não estava completamente curada. Então ele estava cansado. Beba isso também.
E Volk jogou fora o que veio do karma restante de Yon-woo. Era uma garrafa de cristal do tamanho de uma mão com um líquido azul claro dentro dela. Yon-woo engoliu sem qualquer hesitação. Uma sensação refrescante se espalhou por todo o seu corpo. Seu cansaço evaporou. O que você acabou de beber é um elixir chamado néctar. É algo que mesmo os mais altos guardiões não conseguem facilmente. Então, na verdade, faltou um pouco de karma. Bem, podemos apenas dizer que o resto foi um brinde. Oh. Só então Yon-woo conseguiu recuperar o fôlego. Ele verificou a protuberância que havia em seu plexo solar. Núcleo do diabo de Agares. Categoria: joia. Classificação: sutil, incapaz de ser determinado. Resumo: a forma do vestígio do grande demônio Duque Agares, bênção do demônio. Não foi feito de forma robusta, então pode se soltar a qualquer momento. E Volk transformou a bênção do demônio em uma joia com o karma que Yon-woo possuía. Normalmente, teria sido impossível. Mas o karma que Yon-woo ganhou até agora era astronômico, e Volk interferiu especialmente nele como um dos mais altos guardiões. Era mais do que ele teria conseguido se tivesse um demônio, e não seria problema tratar Sesha com isso. Então ele ficou feliz. Mas Yon-woo franziu a testa depois de ver o Devil Core. Foi fabricado de forma confusa. Ele não seria capaz de expulsá-lo de seu corpo se fosse assim. Então Yon-woo olhou para Ivolk, mas Ivolk apenas balançou a cabeça com firmeza. Não mais do que isso. Mesmo isso conta como intromissão demais, já que o karma do jogador também é extremamente deficiente. E você não sabe que uma recompensa é criada para que não possa ser compartilhada com outras pessoas. Enquanto a cabeça de Yon-woo girava, considerando as diferentes rotas que ele poderia seguir, alguém pousou silenciosamente do céu vermelho. Foi Hermes. E Volk curvou-se educadamente. No entanto, ele parecia mais irritado do que respeitoso. Hermes sorriu como se estivesse acostumado e se aproximou de Yon-woo. Sua presença foi completamente apagada agora. Eu sei no que você está pensando com tanta urgência. Mas não se apresse. Então você perderá as coisas que estão ao seu redor. Você não é esse tipo de pessoa, certo? Hermes cobriu o rosto de Yon-woo com um toque suave de mão. Yon-woo queria perguntar o que ele estava fazendo, mas quando seus olhos se fecharam, seu corpo caiu para frente. Sua mente não aguentava mais por causa do cansaço. Então, algo branco foi criado em torno de Yon-woo. Sua energia quente desapareceu em Yon-woo. Os olhos de Hermes ficaram maiores quando alguém bateu nele para fazer o que ele pretendia. Ele sorriu levemente, olhando para o céu. Athena. Ela sempre olhou para Yon-woo com olhos calorosos. Era óbvio que tipo de cara ela estava fazendo. Oh. Você está indo embora? Então, Ivolk fez uma pergunta a Hermes. Seu sorriso era assustador, mas ele parecia estar de bom humor. Hermes se virou para olhar para Ivolk e acenou com a cabeça. Ele apenas disse algumas palavras antes de retornar às suas boas. Como não tenho tempo, deixarei o resto com você. Oh. Há tantos olhos observando. Claro que farei um bom trabalho. Hermes voltou ao céu com suas boas. A porta de ferro abriu e fechou com estrondo. E assim, o último dos grandes seres do 23º andar desapareceu. Ivolk apenas observou silenciosamente e virou a cabeça para onde Yon-woo estava. Tudo bem, então devemos terminar? Quanto tempo se passou? Yon-woo ergueu lentamente as pálpebras pesadas. Seu mundo embaçado ficou mais claro. Edora enxugava a testa com uma toalha molhada. Os olhos de Edora se arregalaram quando ela encontrou os olhos dele e ela sorriu. Você está acordado? Yon-woo não entendeu a situação por um momento. Por que ele estava aqui? Os guardiões apareceram e Ivolk o ajudou a resolver a bênção do demônio. E quando Hermes se aproximou dele, ele adormeceu. Pensando nisso, ele sentiu que sabia o que aconteceu. Fante e Edora, que estavam seguros em outro lugar, o salvaram. Então e todos os outros? Sesha, Bran, Galardo, e os outros guardiões? Ele não podia perguntar tudo de uma vez, então reduziu tudo para apenas uma pergunta. Onde estamos? O 24º andar. Dia 24? Foi completamente inesperado. Edora acenou com a cabeça diante da pergunta de Yon-woo. Sim, o ar na floresta estava muito escuro. Então imediatamente trouxemos você aqui. Este é um alojamento na zona inicial. Ao contrário do 23º andar, o 24º andar era famoso pelas suas vistas. Era o lugar perfeito para se recuperar. Então e todos os outros? Isso é. Edora não conseguiu responder imediatamente e fez uma pausa. Yon-woo sentiu a ansiedade passar por sua mente. Ele tentou se levantar, mas a tontura o empurrou para trás. Orabone. Edora rapidamente apoiou Yon-woo. Yon-woo estava prestes a levantar a mão para impedi-la, mas levou a mão ao rosto. Sua máscara não estava colocada. Yon-woo olhou para Edora com uma expressão rígida. Edora apenas deu cuidadosamente sua máscara a Yon-woo, como se isso não importasse. No entanto, Yon-woo não conseguiu aceitar a máscara facilmente. Inúmeros pensamentos encheram sua cabeça. Você. A razão pela qual ele mostrou seu rosto a Sesha foi porque ela era do sangue dele. No entanto, Fante e Edora eram diferentes. Ele os tratava como seus irmãos. Mas isso era completamente diferente de revelar seu rosto a eles.
Seu irmão também pensava nos membros Artia como sua família. Ele também os amava. No entanto, Artia caiu devido à ganância dos membros. Não havia garantia de que esses dois não o fariam. Ele confiava neles, mas era por isso que não podia confiar ainda mais neles. No momento em que ele tirasse a máscara, ele estaria dando tudo de si para eles. Ele não queria fazer isso. Esta poderia ser uma fraqueza que voltou para prejudicá-lo no futuro. Então Yeon-woo pensou friamente consigo mesmo por um momento. Quantas pessoas viram? 2, ou todos? Quando ele subiu do 23º andar. Não, Edora não teria sido tão descuidada. Então provavelmente foram apenas os dois. Então, se fossem só os dois, o que ele deveria fazer com Fante e Edora? Ele teve que calá-los? Era possível que eles não soubessem o significado por trás de seu rosto, mas era ainda mais provável que soubessem. Seu irmão era muito famoso. Mesmo que não o fizessem, ele não queria deixar nenhuma variável solta. Com pensamentos como esses, sua cabeça ficou complicada. Não havia como Edora não ter visto isso com seu insight. No entanto, Edora se aproximou dele lentamente. Então, ela puxou Yeon-woo para seus braços. Ele conseguiu resistir, mas por algum motivo não o fez, então acabou nos braços de Edora. O cheiro de carne quente subiu. Edora acariciou suavemente a cabeça de Yeon-woo, como se ela entendesse tudo, como se ela o estivesse confortando, dizendo para ele não se preocupar. Yeon-woo fechou os olhos silenciosamente. Não havia mais pensamentos em sua cabeça. Não, ele não queria pensar. Então ele ficou assim por muito tempo. Estava muito quente dentro dos braços de Edora.